Bom dia! Bom dia! Já estamos juntos outra vez. Até que enfim, Sara, conseguimos recuperar depois desta longa data a fazer outro tipo de projetos. As pessoas lá em casa já estavam a ficar tristes. É pá, sempre a aturar os este gajo é muito chato, não é que está a Sara? Queremos a Sara, queremos a Sara. Estávamos a ter aqui manifestações aqui no estúdio da Curiax a dizer queremos a Sara, queremos... Então, mas ainda bem que voltaste, minha querida. Está tudo bem contigo? Está sim, contigo também. Também. Estiveste ausente, Também, não é? Tive. Deve que ser, faz parte, não é? Mas nós vimos sempre assim de coração cheio, só para lhe dar assim uma manhã bastante bem disposta. Já tinha saudades nossas, não é? Das nossas brincadeiras. Se você, por acaso, está a assistir pela primeira vez aqui ao nosso programa do Manhã, seja muito bem-vindo. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira, trazemos o melhor da tradição e cultura portuguesa aqui neste estúdio da Curiax TV, também como projetos, pessoas e histórias super interessantes e cativantes, e então nós partilhamos isso consigo durante uma hora aqui na Curiax TV. Exatamente, e nós estamos consigo um pouquinho por todo o mundo, através da Curiax TV, da sua internet, você consegue nos sintonizar em qualquer parte do mundo onde você estiver. E também através de satélites passados, estamos no Norte de África e também em toda a Europa. Se tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, este é o local ideal para você vir. Pode vir ter connosco, por exemplo, enviando-nos um e-mail para manhãs. Já te esqueceste, não é? Pois, estás destreinada, já não vês aqui há uma pasada de tempo. Mas vou estar a passar tanto o e-mail que já não te lembro. gmail.com. Pronto, mas custou a sair. E depois o número de telefone, não te lembras? Não, telefone não, mas vai sempre passando em rodapé. Estás a ver? manhãs.tv@gmail.com. O nosso contacto telefónico ou mesmo através de mensagem no Facebook. Exato. Mensagem privada. Porquê? Porque os projetos que vêm até ao nosso programa são projetos que fazem parte da vida dos nossos telespectadores. Portanto, se eles têm um projeto e gostam de vir aqui ao Manhãs da TV, eles vêm trazer aqui. Portanto, se é a primeira vez que está connosco, se tem um projeto, este é o local certo para você trazer o seu projeto, para nós também conhecermos também um pouquinho a pessoa por trás do projeto, que é sempre muito importante, e nós teremos todo o gosto em recebê-lo. Exato. Já tivemos aqui vários convidados. Se você estiver assim um pouco com curiosidade, com quem já tiveram conversa, eu quero saber. Então, olha, você pode-nos buscar nas redes sociais, como eu costumo dizer, mas também no YouTube. Nós estamos a colocar todas as entrevistas que nós tivemos aqui no Manhãs da TV. Basta ir a Curiax TV e vai encontrar as nossas entrevistas lá disponíveis. E são sempre projetos fantásticos. Nós recebemos aqui pessoas com histórias muito boas e é uma forma de você nos conhecer um bocadinho melhor. E de resto, claro, Facebook, Instagram, colocamos todas as informações do nosso programa. Exatamente. E também, se você for às nossas redes sociais, também sabe quem é o convidado que nós vamos ter agora. Nós vamos estar à conversa com a Teresa Castro, ela que tem um projeto que se chama Sambo de Castro. Quer saber o que é? Estou curioso. Será? Teresa é o nome da minha mãe, mas não é Castro, então pronto, fiquei mais descansado. Não é a minha mãe que vem ao programa. Há mães que são malucas, né? que arriscam e vêm surpreender os filhos. Nunca se sabe. Malucas no bom sentido. Agora... Certo. Já tinham saudades da nossa cena, não tinham? Acho que sim. Agora, isto é um programa que vai estar voltado para o lado da gastronomia. Sim. E a Teresa tem muita experiência e este projeto é super interessante. Portanto, a seguir ao separador, não é? Voltamos já para falar. Mas não te esqueças, porque a Teresa vai-te dar mais umas dicas hoje, não é? Vais aprender mais algumas coisas. Para eu aprofundar. Para tu aprofundar, sim, porque nós estamos a um mês do Natal, não é? Então é a altura de tu desenvolveres essa tua área, essa tua veia culinária, para nós termos assim coisas espetaculares aqui no programa. O que é que acham? Não acham? Bem, vamos lá ver o que é que vai sair daqui, não é? Pode ser que me seja alguma ideia inspiradora. Pelo menos eu já estou aqui a ver qualquer coisa que já me está a dar umas luzes e você em casa também. Então voltamos já para estar a conversa com a nossa convidada. Maravilha, estamos de volta. Já estamos de volta. Bom dia, Teresa. Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Pergunta da praxe, quero mandar beijinhos, abraços lá para casa. Aqueles beijinhos à família, aos amigos e todos aqueles que me têm acompanhado nesta jornada, nesta minha caminhada. Mandar assim, como nós dizemos na nossa terra, um forte candando, um forte abraço a todos aqueles que têm acompanhado e me seguido. A Teresa teve-nos a dizer em off que é uma mistura de Angola, né? Angola, Santo Tomé e Portugal. Okay. Ou seja, são as minhas raízes, é de onde eu provenho, propriamente dito. Já chegou a visitar todos estes lugares? Ainda falta só ir visitar Santo Tomé, mas está quase. Mas Angola, Portugal, mais precisamente do norte, lá do Lamego, que é onde vem a descendência toda do pai, digamos assim. Maravilha. E aqui em Portugal,
Esqueci-me de dizer, vocês como a dizer, só que eu já me esqueci, vem de Eu venho do Carregado. Carregado. Portanto, um abraço para todos do Carregado que estão a assistir ao programa. É verdade, um forte abraço. Pronto, mas eu sou aquela pessoa que está em qualquer lado, onde chamarem, a Teresa vai lá correr. Está virada para a área da gastronomia, não é? Onde é que nasceu esse gosto pela comida, pelos bolos, pela doçaria? Porque é cozinheira e pasteleira. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou pasteleira. Normalmente diz que cozinheira e pasteleira. Eu viro sempre, eu sou pasteleira e cozinheira. Este gosto veio especificamente da minha avó, ou seja, a mãe do meu pai. E, inclusive, é também curioso, a minha mãe, são grandes mulheres com mãos cheias. A minha avó, falando assim um bocadinho, foi uma grande cozinheira em Angola, principalmente nos grandes hospitais em Angola. Ela foi uma senhora que, pronto, geria a cozinha dos hospitais. E esta veia, pronto, veio. E eu era engraçado que eu era uma criança que eu odiava a cozinha, eu não suportava a cozinha. E quando ela me chamava, eu fugia. E o tempo foi passando e naquelas fases em que, como é que eu posso dizer, que estamos assim meio perdidos, digamos assim, o que é que vou fazer agora da minha vida? E surgiu-me, olha, vou fazer um curso profissional. E foi aí que começou então o bichinho. Fiz ou seja, o 12º todo na área de cozinha e pastelaria. E comecei o primeiro ano, não gostava. O segundo ano veio a semente e quando terminei o curso disse, é isso que eu quero para a minha vida. Okay. E por aí foi. Porque às vezes quando nós queremos fazer algo na vida, muitas vezes nós achamos, há pessoas que já são mais decididas e dizem, ok, isto é mesmo o que eu quero fazer, não é? Exato. Outras dizem, ok, isto interessa-me, vamos ver o que é que, se isto realmente vai ser algo que me vai interessar mais tempo. E no seu caso foi assim, portanto foi devagarinho. Exatamente. Não é? Porque já era uma coisa que já trazia de trás, não é? Verdade. Portanto já lá tinha a sementezinha do gosto pela cozinha e depois decidiu realmente tirar a sua formação nisso. O que é que mais a apaixona na área da pastelaria? É o cake design, os bolos artísticos, a pastelaria fina também, que é uma das grandes influências, que é a pastelaria francesa, fazer aqueles docinhos todos bonitinhos que a pessoa olha e nem tem vontade de comer só de olhar. Tão bonitos. Tem medo de estragar, não é? Ficas melhor assim, é melhor não te comer, ficas bem assim. Mas eu tenho ou seja, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu não me deixo ficar só numa coisa. Que eu acho que é um dos princípios, quer a minha mãe, quer a minha avó sempre me passaram, é nunca ficarmos ou nos cingirmos só numa coisa. Se pudermos ter um conhecimento vasto, melhor, porque nunca sabemos o dia da manhã, então temos que estar sempre precavidos. Então, eu tanto vou para o cake design, como vou para a pastelaria fina, como vou para a pastelaria tradicional portuguesa, como vou para a cozinha, se for o caso. Ou seja, temos que sempre ter um conhecimento e ter as ferramentas, porque aquilo nunca se sabe o dia da manhã, então temos que estar preparados. E como se costuma dizer, saber não ocupa espaço. Exatamente, exatamente. Fale-nos um bocadinho do seu trajeto. Você já passou por vários lugares, tanto como cozinheira, como pasteleira, em certos lugares os dois. Fale-nos um bocadinho do seu percurso. Bem, assim, resumindo, tudo começou no estágio, quando fiz o meu primeiro estágio, que foi no Hotel Tiara Parque Atlântico, no Porto. Tinha eu coisa dos meus 17, 18 anos e disse, quero experimentar algo grande. Já que falam dos grandes hotéis, então quero experimentar algo grande. E lá fui, houve a oportunidade e a escola em si preparou-me e lá fui. Foi uma das minhas maiores experiências, que é aquelas cozinhas de hotel imensa, que está tudo dividido, a pastelaria, a zona do bloco quente, a zona dos legumes, ou seja, é um mundo. Primeira vez que entrou assim nesse mundo. E foi uau! Hotelaria. Pronto, então depois... Tinha 17 anos? Tinha cerca de 17 a fazer os meus 18 anos. Depois tive a oportunidade de ir para o Tromba-Rija, Leiria, que também na época era um dos grandes restaurantes muito falados, que até existe aqui o Tromba-Rija Lisboa, em que se come a comida típica portuguesa, aquela comida típica de conforto, gostosa mesmo.
E depois, pronto, depois de fazer os estágios, aí mudei-me definitivamente para Lisboa, voltei para a casa dos pais e disse, e agora? Então, foi quando começamos a procura, né? E depois fui até ao Bairro Alto, onde passei pelo Café Luz, que é uma das grandes casas de fado, a Adega Machado, ou seja, no Café Luz eu estava como ajudante, comecei como ajudante de cozinha, pastelaria, faziam tudo um pouco. Depois daí foi na Adega Machado, onde começou aquele bichinho pela pastelaria, em que fiquei responsável pela pastelaria, pronto, era ali um espacinho pequenino, mas era um espaço pequenino onde se fazia tudo e mais alguma coisa, onde a magia do doce acontecia. Pronto, depois tive a oportunidade de ir para o Terreiro do Paço, onde trabalhei no Terreiro das Descobertas, o Café Central, que também estava lá como chefe de pastelaria, e pronto, e daí fui engrenando para esse mundo doce. Portanto, assim. como podemos ver, você tem mesmo muita experiência, já percorreu vários lugares, o que é bom porque cada casa tem os seus conhecimentos, tem o seu know-how e tem dicas que podemos levar. Este mundo de quem quer seguir tanto, entrar tanto como pasteleiro, como cozinheiro, quem quiser entrar neste mundo, não é fácil, não é? É exigente, Muito. a nível de qualidade exige muito, muitas horas de trabalho. Também. Ao início foi difícil habituar-se? Foi difícil habituar, porque é aquela rotina, basicamente 12 horas de trabalho, porque a gente tem que entrar a horas, mas nunca temos a hora concreta de sair. Eu costumo muito ver os programas de televisão, que eu acho fantástico, mostrar o outro lado bonito. Eu costumo dizer que eu sou uma romântica na área da gastronomia, porque eu falo tudo, que da maneira que quando as pessoas me ouvem a falar, parece que é tudo muito fácil. Não, é uma maneira que eu tenho de encarar a profissão. E pronto, e não é uma área fácil. Nós normalmente, quando nós acabamos, pensamos que é tudo muito bonito, tudo muito fácil. Chegamos ali, estalamos o dedo e tá! Uau, aquela magia que nós vemos na televisão. E a realidade é completamente diferente. É uma frase que eu tenho e que levo comigo para a vida toda, que é: o caminho faz-se caminhando. E nós temos, lá está, uma coisa boa que eu tenho e que sempre tive, é ter o foco. Ok, é o que eu quero, da maneira que eu quero. Pode ser difícil, é difícil, não vamos desistir, vamos caminhar, porque pronto. E eu costumo dizer que a juventude atual, ok, é difícil, não quero mais, vou procurar. Também atualmente a procura e a oferta é muito grande, mas eu costumo dizer que eu sou da velha guarda, em que chegava na cozinheira sentido, o chefe entrou, ninguém fala, ninguém respira. Então são princípios que eu já carrego comigo, então é aquilo que me faz e que me permite, como eu costumo dizer, fazer a trajetória que eu tenho feito hoje, que não tem sido fácil, que nós costumamos só ver os resultados finais, o bonito da coisa, mas tem um vasto caminho por detrás, ou seja, a resiliência, o ser persistente, o não desistir, o cair e levantar e irmos firmes e fortes. Estamos a chorar lá atrás, mas aqui à frente temos que enxugar as lágrimas. Eu nunca mais me esqueço um dos meus primeiros chefes, que foi na Adega Machado. Eu tinha feito um doce e ele disse, a primeira vez que eu fiz saíram horríveis. Eram os macarrões, que é um doce que parece ser muito fácil, tão bonito, mas eu nunca mais me esqueço que ele me fez chorar. E naquele dia disse: hoje eu estou a ter a minha maior prova. Ele entra para a cozinha e os macarrões saem muito feios. E eu, ai meu Deus. E ele aponta para os macarrões e diz: da próxima vez que eu voltar aqui e esses macarrões estiverem assim, vais para o olho da rua. Eu entro em pânico, medo. E agora? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu disse: caramba, mas também não serão esses macarrões que me vão vencer. Eu disse: calma. A pessoa vai chorar e lava os olhos. Ai meu Deus, socorro. E quando volta, calma, todo mundo a dizer: tu consegues, calma que tu consegues. E é engraçado, depois de respirar fundo, seguir o passo a passo da receita, porque a pastelaria tem isso, é peso por medida. Basta falhar uma coisa, é o suficiente para tudo dar errado, para estragar tudo. É por isso que eu nem tento. Se fosse o chefe, se disse isso a quem disse, posso mesmo já com o olho da rua, eu nem dou trabalho ao chefe, eu já não entro. Que é de propósito, que é para não dar esse trabalho de me mandar para o olho da rua. Mas continua. Isto é só um à parte. Não, mas foi engraçado, porque depois de respirar fundo e seguir a receita passo a passo, hoje posso dizer que faço uns macarrões lindos e deliciosos. E orgulho-me disso. E foi aí que eu disse: poxa, se eu consigo fazer uns macarrões
consigo fazer qualquer coisa. E daí nunca mais me apanharam. Foi sempre. Você agora tem dois amores, não vamos dizer que nada são iguais, porque não. Mas qual deles você diz que gosta mais agora? É a pastelaria ou a cozinha? Eu amo a cozinha, é a minha paixão. E amo a pastelaria, mas gosto de cozinhar. Ou seja, estão sempre equiparados, mas o meu grande amor, onde eu ponho, porque eu costumo dizer, pessoas que lidam com açúcar são pessoas felizes. E nós transmitimos essa felicidade e esse amor para os outros. E é uma maneira que eu encontrei de dar um pedacinho de mim. Ok. Com açúcar, como é que costumo dizer. A Marlene apenas precisa de um pouco de açúcar, é só essa a questão que estamos aqui a falar. Nossa É impressionante, sempre não. A nossa produtora, eu passo a vida a provocá-la. De vez em quando tem que haver umas provocações. Brincadeira. Estavas com saudades de levar com o creme, não é? Força. Olha, em relação à cozinha, a parte da cozinha também é muito importante para si, também faz parte da sua história. O que é que você mais gosta na parte da cozinha? O que eu mais gosto na parte da cozinha? Eu adoro quando fazemos assim, Gosto quando fazemos assim os serviços de catering ou quando me chamam para fazer um serviço de catering em que está aquela muvuca de cozinhar e de servir as pessoas no casamento, aniversários. Ou seja, ver aquele sorriso delicioso, aquele finalzinho. Então é uma das coisas que a Sambo de Castro, nesse caso, que é a minha marca, uma das coisas que eu mais gosto é quando nos chamam a pedir os nossos serviços e levamos o sorriso. Como eu costumo dizer, não é o que eu quero, mas é o que o cliente em si deseja. Pronto. Mas em termos de catering é um bocadinho diferente da cozinha tradicional, não é? Exato. É diferente as proporções, as quantidades, a aparência, a forma como é feita. Exatamente. Na parte da cozinha mais antiga ou da tradicional, conforme quiser chamar, gosta também dessa parte ou prefere aqueles comeres, como é que nós podemos dizer, mais requintados? Mas que é os fandango, cozinha de autor. Olha, eu vou ser muito sincera. Para mim, o tradicional é algo que faz parte de mim. Primeiro porque trago de casa, depois porque tive grandes mentores, grandes chefes que me assim o passaram, porque não adianta nós sabermos como eu costumo dizer, pôr o fio de azeite muito bonito sem termos as bases, sem sabermos como é que se faz um molho, como é que se faz um caldo. Ou seja, são as bases para aromatizarmos ou darmos os sabores ao produto final. Então, se nós não sabemos o tradicional, acho que para mim, na minha opinião, não faz sentido aquilo que nós fazemos. Ou seja, podemos sim inovar e o objetivo é andar mediante as tecnologias. O mundo tem estado a inovar tanto, tem estado a correr, mas na minha opinião é tendo sempre o tradicional como base, porque tendo o tradicional nós nos conseguimos aguentar em qualquer lado, tendo as bases da gastronomia tradicional. E uma coisa que eu digo é a gastronomia tradicional portuguesa e quer a gastronomia tradicional africana são gastronomias muito ricas. Então, nós temos, e atualmente, pelo mundo afora, Portugal afora, é-se muito falar da gastronomia portuguesa. Porquê? Porque é uma gastronomia tão rica, tão confortada, que agora é muito falada lá fora, o que é bom. Ou seja, porque nós somos bons no que fazemos. Então, para mim, o tradicional é bom, porque o tradicional é a base para dar os passos seguintes. Qual é o seu prato favorito que gosta de cozinhar? É o seguinte, eu vou ser sincera, vão dizer, mas é um prato que todo mundo come, mas o meu bacalhau com natas, é de comer chapo mais. Sopa. Falou há pouco do seu projeto, Santo de Castro, né? Em que é um projeto que é seu. Exatamente. Ou seja, aqui nós conhecemos um bocadinho da sua história, de como você trabalhou para outros chefes e noutras casas. Este agora é o seu projeto, é o seu bebê, né? Tem 5 anos, pelo que você nos disse. O que é que consiste o Santo de Castro? Sei que é uma empresa de catering. Exato. Que serviços é que você dispõe e porquê é que você decidiu apostar no Santo de Castro? Santo de Castro, lá está, é um nome que tem história. É um nome de família, ou seja, Sambo da mãe e Castro do pai. É um nome que, lá está, a pessoa depois de fazer as caminhadas vai estudar um pouco, vai ler e começa a descobrir coisas que afinal ainda fica uou. Eu descobri em tempos que eu venho de uma descendência dos antigos reis e rainhas de Cabinda, que é a província de onde eu venho, e que, ou seja, os grandes políticos, ou seja, eu tenho uma liagem e eu disse, caramba, fogo.
uau, eu tenho um nome com história, então por que não Sambo? E só o nome em si já é forte. Ok. Castro, porque eu antigamente, porque quando tudo começou estava naquela, quero fazer algo meu, ok, posso continuar até a trabalhar por conta de outra, mas quero ter algo meu. Então daí veio o Sambo. Depois, mas Sambo só, falta aqui qualquer coisa, falta aqui aquele toque. Eu, caramba, eu tenho 2 nomes que têm história, por que não? Então Sambo de Castro. E foi aí que surgiu de ler a história, de pesquisar a minha descendência, a minha linhagem. Eu disse, olha, nem vou procurar muito. E quando eu começava a falar assim para as pessoas, para os amigos, entre colegas, criei uma marca, Sambo de Castro. As pessoas olhavam para mim, uau, que marca que fica, Sim. soa bem, Sambo de Castro, fica. E eu disse, então pronto, é isso, vai ser Sambo de Castro, porque é um nome que tem cultura, tem o amor, é um nome de família, é um nome de história. Então eu disse, é este nome que vai ficar, é este nome que vamos encaminhar. E está aqui hoje Sambo de Castro há coisa de 5 anos. É um projeto que eu costumo dizer que é do lixo ao luxo, porque o Sambo de Castro tem outros serviços, como a decoração. Não sou eu que o faço, mas tem outras pessoas que o fazem. Em parceria. Exatamente. Quem me dera a mim fazer tudo sozinha, mas é mentira, sozinhos não conseguimos agarrar o mundo. Tem a Sambo de Castro, que, por incrível, tem 2 pessoas que também são familiares e que pegam nesta parte da decoração. E na parte da confecção, dos quitutes, do cozinhar, já eu entro também com a ajuda de outras pessoas, porque infelizmente lá está, se me pedem hoje para entregar um bolo e estão a pedir salgados e estão a pedir um catering, infelizmente eu não consigo estar em todos os lados, tenho que ter sempre um suporte, ou seja, eu sou a cara porque eu levo e por tudo começou comigo, mas graças a Deus tenho outros suportes atrás que me vão dando essas bases. Então, Sambo de Castro é isso, é o serviço de catering, serviço de decoração, onde fazemos os bolos personalizados, onde... Que é o que nós estamos a ver aqui neste caso com o Peter Rabbit, não é? Exatamente. Temos aqui o nosso Peter Rabbit, aqui é uma maquete, mantendo aqui uma pequena curiosidade. O bolo, aqui o nosso coelhinho é todo comestível. É todo escultura 100% comestível, em que, pronto, tem aqui os segredos para ele ficar assim, bonitinho. E depois temos aqui também um docinho que eu trouxe para vos adoçar. Por acaso, estes programas assim de manhã são um problema, é verdade, que abrem muito o apetite. E é engraçado que este bolo também tem história. É um bolo de amendoim, em que na nossa família nós chamamos o bolo de jinguba. Sim. E é um bolo que não pode faltar à nossa mesa. É um bolo que é uma receita da minha avó, em que a minha mãe faz e ela ensinou-me. Ou seja, é um bolo de linhagens. Espetacular. Maravilha. Portanto, quem quiser entrar em contato consigo, às vezes pode não ser, nomeadamente para um evento, porque é uma empresa de catering. Exatamente. Mas se quiser assim um bolo tipo este aqui, o Jinguba, ou outro tipo de bolos para algo mais simples, você Sim, nós fazemos e para entrar em contacto, ou se caso desejarem entrar em contacto connosco, temos as redes sociais, o Instagram, que é o Sambo de Castro, o Facebook também, Sambo de Castro. Atualmente abrimos um canal que também tem assim coisa de uns etnitos, pronto, que é também é tudo Sambo de Castro, pronto, é só nos procurarem nas redes sociais Sambo de Castro que nos acham, e tem também o nosso contacto, que é o, não posso dizer, sim. Pronto, que é o 937061339, é só entrar em contacto e aquilo que desejar é só encomendar. O serviço de catering pode ser para que eventos? Então fazemos desde casamentos, batizados, aniversários, ou seja, estamos assim numa gama assim grandita. Fazemos também eventos como conferências, se for o caso. Pronto, já tivemos assim alguns pequenos eventos, os bolos de casamento, que é uma das coisas que nos pedem muito também. E pronto, e por aí vamos, ou seja, são esses eventos onde estamos sempre presentes e fazemos quer em Portugal, quer fora de Portugal, se for o caso. Pronto, fazendo aqui, já desvendando, brevemente terei a oportunidade de fazer um serviço fora de Portugal. Então, Maravilha. estamos em qualquer lado. Portanto, é só falar convosco, né, com a devida antecedência, para que também possa organizar tudo. E algo muito importante também,
que é nesta caminhada toda e nisto tudo ao longo destes 5 anos, como é que foi o início? O início foi um início de lágrimas. Mas é um início que eu olho para trás hoje e digo, valeu a pena as lágrimas, e tem valido, porque não foi só no início que chorei, ainda a gente chora hoje, mas foi um início com muito trabalho, muito foco, e uma das coisas que eu agradeço é ter sempre tido a minha mãe, que é uma grande referência, a minha avó, que também é uma grande referência. São as duas grandes mulheres de grandes referências que eu posso dizer que no início tiveram sempre lá, porque não foi uma caminhada fácil, não tem sido uma caminhada fácil, se bem que temos estado a ver agora os resultados, porque agora é que eu estou a colher os resultados dos 5 anos atrás. Não me imaginava que eu estaria a estar aqui com vocês, que estaria com outras. Posso partilhar aqui uma questão bastante interessante. Em tempos fui júri do melhor pastel de nata, nunca me imaginei estar como júri, fiz parte do Congresso dos Cozinheiros. São coisas que nunca me imaginei e que, olhando para trás hoje, eu digo, uau, valeu a pena. Como é que a família reagiu durante este processo? Você hoje tem apoio da família? Tenho o apoio da família. E é engraçado que eu sou muito matreira. Porque eu nunca conto, ou seja, eu começo e quando... Eu começo por dizer, eu vou fazer. E ninguém dá importância. Ela está para aí a falar. Está bem, ninguém me dá importância e eu vou fazendo. E quando assustam, eu chego com o resultado. Eu já fiz. E todo mundo fica a olhar, tu és terrível. Tu és terrível, tu não avisas, tu não dizes. Eu avisei, vocês não me ligaram, mas eu disse. Pronto, então foi exatamente como a Sam de Castro. Eu vou criar uma marca. E lá foi trabalhar muitos bolos queimados, muita comida queimada, muita coisa que deu errado, vontade de desistir, noites e madrugadas adentro, mal dormidas, olheiras até não poder mais. Mas hoje, olhando para trás, eu digo, caramba, o resultado está aqui, ainda bem que assim foi, ainda bem que chorei, ainda bem que gritei, ainda bem que quis desistir muitas vezes. Dizem que a melhor escola de todas é a escola da experiência. Exatamente. E então você já tem bastante. E claro, é mesmo para chegar ao ponto bom, tem que se passar pelo lado mau para saber os limites. Exato. Quando falamos do Sam de Castro, você teve-nos a fazer um pequeno resumo quando entrou em contato connosco e diz que esta é uma marca sua que lhe permite fazer fusões inesperadas. O que é que você quer dizer com essa frase de fusões inesperadas? Fusões inesperadas. É em todos os sentidos. Eu vou partilhar aqui algo. A Sam de Castro não está só dentro da gastronomia, como também está fora. Está na parte das formações, ou seja, eu também dou formações, dou workshops. E se também quiserem entrar em contacto para workshops, os contactos e as redes sociais são as mesmas, é Instagram Sam de Castro, Facebook Sam de Castro e o contacto que já havia mencionado. E eu costumo dizer que eu uso neste momento a gastronomia. Uma das fusões é usar a gastronomia, não é para ensinar gastronomia, mas para educar. Tem um projeto com uma entidade atualmente que nós fazemos que é a de formação dos cursos CEFs, jovens em risco, jovens aqueles que é um projeto que me emociona bastante. Peço desculpa. Não, faz mal, esteja à vontade. Está em casa, esteja à vontade. As emoções todas, que é jovens que nós pensamos que já não têm mais nada a oferecer à sociedade, em que no ensino regular eles já não dão nada, digamos assim, e quando nos vêm parar aos braços, eu costumo dizer que eles são a laranja que parece que caiu da árvore, que parece que está podre, e quando nós exprimimos todo o sumo que ela tem ainda para dar, nós vemos resultados fantásticos. Então, a Sam de Castro também usa a gastronomia para poder educar, para poder ensinar a jovens ao saber ser, o saber estar perante a sociedade, que eu acho que é uma coisa que estamos a perder. Eu costumo dizer que estamos numa juventude atualmente que está a perder certos princípios, muito desmotivada, uma juventude muito, não sei se o termo correto será esse, muito internet, muito tecnológica, no sentido muito Facebook, muito Insta, já não conversam, já não veem as pessoas que estão ao lado. Então, nós usamos a gastronomia nesse sentido de mostrar que não é só isso.
vocês podem dar muito mais, vocês são muito mais. E uma das frases que eu costumo dizer bastante é: se ninguém lá fora onde vocês estavam vos enxergava, nós aqui vos enxergamos, nós aqui vos olhamos aos olhos para que vocês percebam que ainda valem alguma coisa. Então, São de Castro, ou seja, não está só dentro da cozinha, mas como também fora da cozinha, para poder incentivar não só jovens em risco, mas como também os séniores, né? Então estamos assim também a abraçar um bocadinho da parte dos workshops e Não só partilhar a comida, mas também partilhar o conhecimento. Exatamente. Há muitos séniores também que querem ter formação. Sim. Geralmente as pessoas mais velhas geralmente já trazem uma parte de gastronomia bastante enraizada neles, né? Porque grande parte deles, principalmente na nossa geração ou na minha geração, os nossos pais, os nossos avós, eles já cozinhavam, portanto é perfeitamente normal eles fazerem parte da cozinha, não é? Sente que hoje em dia os séniores também gostam de estar atualizados? Gostam e vão procurar cada vez mais. Eles, é como se diz, eles já têm a base tradicional, né? Aquilo que lhes foi dado, aquilo que eles já trazem, a bagagem, como falou muito bem. E eles gostam de estar atualizados, perceber o que é que se está a passar, como é que está, como é que se faz agora um ponto de açúcar, porque hoje em dia a pastelaria, hoje já temos açúcares que é só pôr no lume, aquecer um bocadinho e já está. Enquanto para fazer um caramelo tínhamos que pegar num açúcar granulado, pôr no lume, esperar que ele atinja o ponto. Hoje a pastelaria, a gastronomia está tão avançada, com tantos meios que nos encurtam o caminho para chegarmos ao final com sucesso também. Então os nossos séniores estão sempre à procura de mais, de conhecimento, como se costuma dizer, aquele saber para depois o saber fazer. Ou seja, estarem sempre com tudo em sintonia, o que é muito bom. A Teresa também tem que estar sempre atualizada. Sim, sim. Uma das coisas que eu procuro, lá está, é o saber não ocupa espaço e ir buscar o conhecimento, porque temos que estar sempre atualizados com as tecnologias e com aquilo que nós procuramos fazer. Ou seja, se lá está, para chegar num cake design ou num bolo esculturado, nós temos que estar atualizados para perceber como é que a gente faz. Para ter uma esfera de açúcar, tem que perceber como é que se faz. Ou seja, então temos que estar sempre a buscar conhecimento, a tentar perceber como é que as coisas são feitas, os procedimentos, e é uma coisa que é fundamental e importante. E eu tenho aquele vício que estou sempre a ler, ou então procuro mesmo na internet tentar perceber, ok, então é uma coisa bastante importante. A pastelaria, a gastronomia hoje em dia tem muita concorrência, não é? O que é que a distingue das outras? Eu costumo dizer que uma das coisas que me distingue quando um cliente vem à minha procura é o meu sorriso. Porque eu sou uma pessoa que está sempre... Porque não adianta haver muita concorrência, nós temos de nos destacar. Eu acho que o atender um cliente, quando ele chega até nós, porque às vezes os clientes vêm com uma cara tão... E só nós distribuirmos um sorriso, já muda. Até o semblante da pessoa muda. Então eu digo, o sorriso é uma das coisas que podem vir. A pessoa pode vir o mais chateada possível e sai com boa disposição. Depois é aquilo, o tradicional, porque a minha base é o tradicional, é o da avó, o da mãe. Então isso eles encontram connosco. Isso é um diferencial, é o tradicional. Então o sorriso, o tradicional e depois o produto final. Em termos de pastelaria, quais são os doces que são mais solicitados? Temos o bolo de jinguba, o cheesecake de frutos vermelhos, que é uma coisa assim. E o meu cheesecake também posso dizer, começando da bolacha, que normalmente é só pisar e fazer com a manteiga e vai ao forno. Eu ainda gosto de dar assim um toque final. Posso dizer, um dos meus segredos que eu gosto do meu cheesecake é a bolacha que eu costumo dizer que eu tempero assim com os cítricos, muito bom, e dá assim um toque final. O cheesecake em si, a parte branca, aquela partezinha branca, e depois a cobertura que nele vai, também gosto de dar assim um toque tradicional, gostoso. E por aí vai. Ou seja, gosto de dar sempre um toque meu, um toque da mãe, um toque da avó e um toque pessoal. Ou seja, são aquelas coisas que a pessoa, quando dá a primeira garfada, come e diz uau. Eu digo isso porque é aquilo que eu ouço, é o feedback que as pessoas me vão dando. Eu, contando só aqui muito rapidinho uma partilha, eu tive em tempos, tenho estado a fazer um trabalho no Hotel Sheraton Cascais, em que fiz uma tarte de lima merengada. E apareceu uma cliente e lhe foi dada a tarte de lima.
Pronto, e depois eu terminei o trabalho e fui-me embora, porque eu sou daquelas, ok, acabei, está feito, precisam de mim, não precisam, então vou-me embora. E foi bastante interessante que no dia seguinte, quando eu volto, todo mundo à minha procura, já tinham dado o feedback ao chefe, o chefe Bruno, que é para além de ser um chefe, é um grande amigo. E depois vem dar o feedback dizendo, olha, tivemos aqui ontem uma cliente e ela diz que nunca comeu uma tarte de lima merengada tão boa em 40 anos como a que tu fizeste. Óbvio que a pessoa fica com aquele coração cheio e quando nos dão esse feedback nós sabemos que estou a fazer um bom trabalho. Está a sair bem, estamos a levar bem o barco. Então, sempre que nos dão um elogio, eu costumo dizer, não é ficar com o papo como um pavão, mas o objetivo é trabalhar mais e melhor e fazermos sempre um serviço de maneira que a gente consiga elevar sempre a fasquia e satisfazermos as pessoas que nos procuram. Espetacular. Falando acerca do feedback, do retorno que têm tido dos seus clientes, fale-nos de algumas experiências que a Sam de Castro já teve a oportunidade de participar, festas de casamento e não só, e qual, assim, histórias também lhe impactaram. Pode dizer-nos mais alguma? Uma das histórias foi, tivemos um evento de mulheres, Mulher Autêntica, em que eu fui uma das oradoras, em que conheci lá uma cliente. Também é oradora. Sim, sim, porque eu tenho uma história, pronto, aqui não vai dar para partilhar tudo, mas Nos tempos livres. Posso esquecer de dizer, meio tanta coisa que faz, eu também sou oradora. Pasteleira, cozinheira, tenho uma empresa de catering, sou oradora, também faço bungee jumping nos tempos livres. Então, depois de ter dado a palestra, ter estado a falar para encorajar mulheres, falando não só do momento da gastronomia, mas também da minha história de vida, pronto, digamos assim. Foi engraçado. A Mulher Autêntica foi com quem? Foi com a Cláudia Sambo, pronto, em que foi um evento. Já cá veio também. Pronto. Isso não me é estranho. Sim. E é curioso que, só batendo aqui uma parte, nós somos primas, nos descobrimos pela internet. Sam de Castro, realmente. Por causa do evento que eu fiz, conheci a prima e ela disse, nem mais, és tu. Vem, temos que conversar. E pronto, e lá tivemos e ela convidou-me para ser uma das palestrantes. E foi curioso depois para partilhar assim a história e tal. Eu conheci uma cliente. Prontos, irmã, por favor, porque já sabe, nós os africanos é tudo parente. Irmã, por favor, eu vou ter um casamento na sexta-feira. Ai, meu Deus, qual sexta? Esta sexta. Mas é já essa sexta. E o meu coração, porque é aquilo, sai das formações, vai fazer as encomendas, das encomendas, preparar as sobremesas para o hotel e não sei o quê. Pronto, ai, meu Deus, encomenda. Bolo. E o que é que precisa? De um bolo de casamento. O meu coração, é agora. Eu estava aqui, eu disse, o que é que tu precisas? Preciso de um bolo de casamento. Ok, diz-me o que é que tu queres. Ela lá mandou a foto e eu pânico, ou seja, tudo em cima da onda, na tangente. E normalmente eu não aceito, mas eu vi a aflição dela tão grande. Eu disse, eu vou fechar os olhos e vou fazer para ti. E era eu a fazer o bolo e a fazer tudo em casa e tal e coisa. E depois foi engraçado que tinha a minha prima comigo e dormia. E tinha a minha mãe também comigo, a minha mãe estava comigo, a minha mãe para me ajudar e para conseguirmos decorar tudo. A minha mãe adormecia. E aí já, mãe, não podes dormir, mãe, vá lá, ajuda, mãe. E já começava aí a história. Pronto, e aquele pânico de ter as coisas. Pronto, pânico no sentido de fazer bem e bem feito. E foi engraçado que depois cheguei, acabei de finalizar o bolo dela de casamento, ali a fazer a decoração, que ficou muito giro, foi uma coisa muito simples. E no final, eu ter montado o bolo, e quando venho embora, porque eu depois queria não estar ali, porque não fazia sentido estar ali no casamento, pronto, porque estava toda, enfim, não está lindo, e fui-me embora. E depois a mensagem que ela me deu, ela diz-me, eu vi-te a ir embora, queria-te dar um abraço, mas era só para agradecer que a massa e o recheio estavam fantásticos e fizeste exatamente aquilo que nós queríamos. E quando eles nos dão esse feedback de estava bom, estava delicioso, é aquela lufada de ar fresco que a pessoa diz, ok, é para continuar. Ou seja, a pessoa é para ver o resultado final, mas não sabe que antes estava aquele corre-corre todo. Mas o resultado final e o feedback do cliente quando nos diz estava bom, gostamos, estava delicioso, ai que bom.
é muito bom. São experiências fantásticas que já tiveste com a Sam de Castro. Hoje, o que nós podemos ver aqui nesta entrevista com a Teresa é que, além de ser uma excelente... Você é uma excelente comunicadora, comunica muito bem. É uma excelente pessoa, muito simpática e uma excelente profissional. Nós conseguimos perceber isso pelo seu Obrigada. historial, pelo que nos apresenta, pelo que nos traz. E a Sam de Castro realmente é um sonho para si. Com certeza, porque tem 5 anos, houve uma altura que foi, se calhar, digo eu, uma fase complicada para a Sam de Castro, foi na altura do Covid, quando foi com as restrições e terem que ficar fechados, não é? Ou não? Há muitos que estavam foram em casa queriam comer? muitos que foram para takeaway, não é? Exatamente. Como é que foi para si alguém que está a ter sucesso, está a correr bem, graças a Deus sobreviveu e está cá para contar a história, mas como é que foi essa fase? Porque normalmente nós sabemos histórias de pessoas que estavam a querer começar, ainda não entendiam muito, de repente veio isso e cortou as portas. Você não, você já conhece este mundo, estava a encaminhar bem, estava a ter sucesso e de repente aconteceu isto. Vou ser sincera, o Covid foi uma época muito difícil. Porquê? Porque estávamos nós naquela fase de dar os passos e vem-nos Covid e fecha. Então eu costumo dizer, como muitos que existem, eu sou um dos milagres do Covid. Porque estávamos nós a dar os primeiros passos quando nos dizem vão ter que ficar em casa, meus amigos, porque é um bichinho que vos quer fazer mal. E eu pus-me a pensar, e agora? O que é que eu faço? Estava eu na altura também a recibos verdes, a trabalhar por conta própria, e agora? Tinha saído de um dos restaurantes onde eu estava e eu fiquei, como todo mundo, entrou em pânico a questionar-se. O que é que eu vou fazer? E eu tenho uma coisa que é, primeiro choro, eu tenho uma tia que ela me diz, a tia Eduarda, que ela diz que eu pareço uma barata quando leva o Shell Tox, que fica tonta. E agora, ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E é interessante que no meio do que é que eu faço, eu costumo dizer que vem primeiro aquela turbulência, mas depois quando a gente acalma, eu tenho uma coisa que eu digo, eu tenho muita fé. E eu acredito em Deus. E eu perguntei, Deus, e agora? O que é que eu faço agora? E foi aí que engrenei para a parte das formações, de dar formações. Porque aquilo, a Sam de Castro, na altura, era eu que estava a dar aqueles passos, estava a começar a conseguir trazer as pessoas e vem o Covid, para. Ok, Sam de Castro não pode ficar por aqui, Sam de Castro tem que continuar, temos que entrar. E é uma coisa que eu tenho, tudo onde eu invisto em formações, financeiramente, eu gosto de ter retornos. Seja retorno intelectual, seja retorno financeiro. Mas se eu estou a fazer um investimento, eu gosto de receber daquele esforço, porque a formação não foi de borda, tive que investir. Então, tudo o que eu tenho, tive que investir, tive que pagar para poder ter. Então, quero ter um retorno, por mais pequeno que seja, nem que seja uma batidinha nas costas. Quero ter esse retorno, porque é meu, é direito meu. Pronto. Então, foi aí que eu vi fogo. Tenho as formações, estou habilitada para dar formações. Então, por que não? Foi aí que começamos a bater portas. Bora. Vamos, manda currículos, siga. Fechou-me, ok, vamos, continua a bater porta. Houve muitos sítios que não me responderam, infelizmente. Ou felizmente. Mas eu até digo felizmente. Exatamente, exato. Então digo felizmente estes sítios fecharam a porta porque houve outros lugares que me abriram uma janela. Fecharam portas, mas houve janelas que foram abertas. E graças às formações, a Sam de Castro pôde continuar a dar os seus passos. E teve muitas pessoas à procura de si e da Sam de Castro para a formação? Não, na formação sim. Tanto é que surgiu o projeto de dar formações nos jovens em risco, em que foi mesmo na altura em que fiquei sem trabalho, porque fechou tudo, a Sam de Castro a dar os primeiros passos, então pronto, veio esta oportunidade, como eu digo. Eu costumo dizer, todas as minhas economias estavam a sair embora, estavam-se a escassear, e agora o que é que eu faço? Ai meu Deus, ai socorro. Mas como diz a minha tia, baratinha, fica lá calma que tudo vai se resolver. E foi daí que veio então esta oportunidade de dar a formações em jovens em risco e que me permite
continuar a dar, ou seja, tentado a dar o balanço forte ao SAM de Castro, ou seja, consigo estar a dar as formações, consigo estar a dar os workshops, consigo estar aqui convosco hoje, consigo estar a gerir a SAM de Castro, ou seja, lá está, eu costumo dizer que Deus faz, não é tudo ao nosso momento, mas é tudo ao momento dele. Então, quando ele achou que devia ser, foi quando ele disse, ok, vais dar formações. Agora, tens aqui o suporte das formações, então vais continuar a conseguir as tuas bases, mas não te esqueças, tens a SAM de Castro, ok? Vais dar as tuas formações, tens a SAM de Castro, vais dar palestras, vais inspirar mulheres que estão com doenças, infelizmente, que não se podem dar a volta à situação de doenças terminais. Vais falar com mulheres que estão desmotivadas. Quando eu digo mulheres e homens também, Claro. né? Mas pronto, então agora vais aproveitar este teu dom e vais falar com as pessoas. Como é que foi esse início de se exteriorizar, né, nesse aspecto de chegar a pessoas de fora? Neste caso, não com comida, mas com palestras, com ensinos. Não é muito difícil, não é muito difícil, porque aqui a Teresa comunica super bem. Portanto, não é nada difícil, Sim, Teresa. mas ao início, aqueles, não sei se os nervos bloqueiam, né? É como os macarrões. Exatamente. Como queimados ao início, ou será que... Como é que foi o início? O início, eu parecendo que não, eu tenho uma coisa aí que me ajudou bastante, foi o canal no YouTube. Eu comecei a abrir o canal no YouTube por esta questão de querer comunicar mais e melhor. E quando só estamos em frente a uma câmara e parece que temos a plateia do outro lado, permite-nos estar aquela vontade. Ou seja, não é a plateia ali connosco, mas no outro lado da câmara. E permite-nos ter aquela vontade de começar a falar. E eu comecei a treinar no canal no YouTube, porque eu disse, eu vou abrir o canal no YouTube primeiro para mostrar que a pastelaria não é complexa, que podemos dentro da nossa casa, com 3, 4 ingredientes, fazer muita coisa. E depois, porque eu preciso de ajuda para poder comunicar mais. 3, 4 ingredientes e consegue-se fazer Muita coisa na coisa. cozinha. Eu só tenho dois Pronto, na isto minha só casa. vai arrematar. Eu só tenho dois na Isto minha só vai casa. arrematar aquilo que tu tinhas dito há bocado. Então- Não é desculpa para tu não aprender. Até ele consegue aprender, não é? Não, sim. Ora bem. Qualquer pessoa que quiser dentro de casa consegue aprender. Viste? À vontade. E Eu trago os macarrões. Os primeiros que eu fizer vou-te trazer. Só se for as panquecas da tua mulher, que essas são deliciosas. e pronto, e eu disse, ok, já tenho essa base em que tenho o canal no YouTube, então vamos ter calma. O que permite muitas das vezes, pode não parecer, as pessoas perguntam, estás nervosa? Eu, não estou nada nervosa, está tudo bem. Mas estou nervosa, estou ali quase a cavar um buraquinho para me pôr lá dentro. Mas isso são coisas detalhes que nos vão ajudando a suprir os nervos, a estarmos calmos. E depois temos pessoas que nos vão ensinando, olha, quando te vês nervoso, ages desta maneira. Ou pões a mão de uma forma. Ou põe um ponto e fica a olhar e não vais te enervar, ou coisas não vão correr bem. E vamos aprendendo. Então, quando eu vou a dar uma palestra ou quando eu vou a falar ao público, é engraçado que eu estou super nervosa, as pessoas não notam. Eu digo, é como andar de bicicleta. Eu vou, faço, já fez, já acabou, ok. Ó, acabou. Adeus, até a próxima. E por aí vou levando o barco. Mas no início, ai meu Deus, e agora? Mas a gente leva. E depois, quando foi o desconfinamento, já as coisas começaram ao normal e hoje você está a operar 100%. Exato, já estamos novamente a 100%, graças a Deus, que já tenho, aí lá está, tenho estado a ter oportunidades fantásticas de participar em eventos como o Congresso dos Cozinheiros, em que fui uma das palestrantes, que fui lá também falar um bocadinho e por aí vai. Maravilha. Sente que ainda falta algo, algum sonho ou alguma coisa, não sei se para expressar melhor, que falta realizar em si ou na SAM de Castro? Você já teve a oportunidade, já passou por momentos baixos, já passou por momentos de luta e de glória, por assim dizer, não é verdade? Momentos de luta, momentos de glória. Está a ter experiências como formadora, palestrante, empresa de catering, que já correu muito bem, as pessoas estão a dar feedbacks bastante positivos. Enfim, o que é que sente que falta? É aquilo que eu digo. Eu no início dizia que não, eu acho que o que falta, eu acho que é continuar a caminhar. Uma vez alguém me perguntou-me, tu não gostarias de ser chefe?
eu quero ser eu mesma. Chefes, existem tantos chefes, eu só quero ser a Teresa. A Teresa que entra na vossa casa e vos faz um serviço que vocês gostam. A Teresa que quando vocês ligam a pedir um bolo, mesmo que seja de um dia para o outro, um bolo para ontem, mas que consegue vos socorrer e realizar. Aquela Teresa que vocês pedem uma decoração e chamam as pessoas que estão ligadas à decoração com um simples banco que está no lixo, consegue-vos fazer algo estupefactamente fantástico, que todo mundo fica, uau, mas isso estava no lixo, como é que vocês conseguiram transformar? Ou seja, é ser a Teresa, ser a Sambo de Castro, que sempre que alguém liga e procura, está ali, porque acho que os maiores sonhos já tenho vindo a concretizar profissionalmente e espero ainda crescer mais, como eu costumo dizer, eu sou um bebê ao lado dos grandes profissionais, ainda sou o bebê que está a aprender a dar os passos, então digo que ainda há muito para aprender, há muito para andar, há muito ainda por experienciar. Sente que já se encontrou neste ramo da gastronomia, encontrou o seu lugar? É aquilo, o lugar há para todos. Como eu costumo dizer, todo mundo tem o seu lugar. Seja onde o caminho me for a levar, que eu costumo dizer, não sei. E voltei a frisar novamente, hoje o caminho trouxe-me até aqui para falar convosco. E é de continuar a caminhar e continuar a transmitir essa boa energia, essa boa onda. E quando estar ao lado das pessoas, ou quando as pessoas estão ao meu lado, seja ao meu lado, ou seja ao lado das outras pessoas que comigo trabalham, sentirem-se bem. Esse é o nosso maior objetivo, as pessoas estarem bem e sentirem-se bem. Para mim, é assim que eu, lá está, quando dizem que eu romantizo muito, e para mim gastronomia é isso, culinária, cozinha, é isso, é levar sempre boa energia, boa vibe e as pessoas sentirem-se bem. Sempre. É por isso que eu não experimento, porque é boa energia, boa vibe. Queres meter em problemas que metes na cozinha, estás a perceber? Sinceramente. Espetacular. Para todas as pessoas que nos estão a assistir lá em casa, queremos deixar a oportunidade, né, para você fazer um convite, deixar as redes sociais novamente, para quem entrou agora há pouco tempo. Queremos relembrar que esta entrevista vai ficar disponível por completo no YouTube. Daqui a 2 semanas. Se você conhece a Teresa e diz, eu gostaria que mais pessoas vissem esta entrevista, quando estiver no YouTube, daqui a 2 semaninhas, pode partilhar. E claro, também tomar nota de alguma coisa importante que ela tenha falado, né? Que se calhar uma história que lhe inspirou e gostaria de ouvir novamente, então vamos ter esse miminho para vocês. Mas quero aproveitar para você fazer um convite a todos que nos estão a assistir. É sim, o convite é muito simples. Caso desejam, tenham um casamento para daqui a uns dias, por favor, não é de quarta estão a pedir para quinta, é isso não, por favor. Mas caso tenham os vossos eventos e estão aflitos, nós temos uma coisa boa aqui na Sambo de Castro, é que nós não procuramos, lá está, mesmo monetariamente e com o Covid e com a crise que estamos a passar, as pessoas tentam buscar o barato. Eu costumo dizer, com a Sambo de Castro vêm buscar a qualidade. Seja barato ou caro, a qualidade para mim é uma coisa extrema, por isso se precisarem de algum tipo de serviço, desde catering para casamentos, batizados, aniversários, eventos assim de grandes gabaritos, estejam à vontade, mesmo encomendas dos vossos filhos em casa, os bolos de aniversário, agora para o Natal, que está a chegar o Natal, claro. Porque não encomendarem os vossos docinhos, o nosso delicioso bolo de xinguba, que eu costumo dizer que é aquele bolo que tem que ser partilhado e que não se pode comer sozinho, porque é um bolo de família. Então é só nos contactar pelas nossas redes sociais, no Instagram, Sambo de Castro, Facebook Sambo de Castro, pelo nosso contacto, que é o 93-706-1339, e claro, o nosso canal do YouTube, se quiser aprender alguma coisa, como é óbvio, é só ir até lá e ir aprenderá alguma coisa. De certeza que nem que seja só como envolver as claras no bolo. Maravilha. Também pode ir lá aprender. Maravilha. Muito obrigada, Teresa, por ter estado aqui connosco. Obrigada. Foi um prazer tê-la cá no nosso programa. Obrigada. E para si que esteve a assistir a este programa delicioso, cheiroso e bastante bem disposto, sempre com esta alegria, não é? Que nós gostamos tanto de passar para si. Espero que tenham gostado do nosso programa, mas nós vamos ter outros programas, não é? Vamos ter com mais convidados fantásticos. Nós trouxemos uma convidada fantástica, com um projeto muito bom que se calhar você queria conhecer, não é verdade? Olha, eu saí daqui muito mais enriquecido com esta informação. Quem será o próximo? Tem que ficar atento às redes sociais. Pode ser que seja você também, é verdade? Exatamente, e já sabe, se quiser vir ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo através do nosso e-mail, manhãjatv@gmail.com, contacto telefone e mensagem privada no Facebook. Nós contamos consigo. Próximo programa, tchau, tchau. Até lá.